Pois então, gente, vamos começar então o nosso Rivo News de hoje, claro, falando da catástrofe que está rolando no Rio Grande do Sul. É um temporal histórico. A frente fria, gente, que chegou ali pelo Rio Grande do Sul, ela não consegue avançar. Por quê? Porque tem essa massa de ar seco que está logo acima da região sul, que é o que todos nós estamos sentindo no centro-sul brasileiro. Já já falaremos mais sobre isso. E aí não para de chover ali em cima do estado há 5 dias. O comandante do Esquadrão Pantera, que é da Força Aérea Brasileira, disse que nunca viu um volume de chuva tão grande em toda a vida dele. Já foram contabilizados até esse momento, 12h44, que a gente tem informação aqui, 32 mortes e 72 desaparecimentos. E mais de 15 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas. E nem a capital Porto Alegre está escapando do caos. Só para vocês terem ideia, há mais de 80 anos, o Guaíba, que é essa área ali, que não é um rio, mas todo mundo chama de Rio Guaíba. Se chamar Lagoa Guaíba, tu é despatriado. Pois é, não é Lagoa Guaíba, mas é o Rio Guaíba. Ele não subia tanto. Ele, lá em 1941, ele alcançou 4,76 metros, depois de 791 milímetros de chuva que caiu lá. E a expectativa é que, dessa vez, a chuva possa ultrapassar o acumulado de 800 milímetros, quando a média para o mês, gente, é de 160. De acordo com informações do Climatempo, nas áreas centrais do Rio Grande do Sul, já choveu mais de 500 milímetros nos últimos 30 dias. Contando só os episódios de chuva de agora, essas áreas do Rio Grande do Sul tiveram mais de 300 milímetros de chuva em média, nas 2 últimas semanas. Fato é que de junho do ano passado para cá já foram 4 tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, com mais de 100 mortes e nem a capital está escapando, como a gente está falando para vocês. Inclusive, os medidores do Guaíba não estão funcionando. Os medidores do Guaíba estão com problemas, entraram em pane. Então, a Prefeitura de Porto Alegre já esvaziou todo o centro da cidade. Porque a questão é muito séria, né, Manu? Não, e pedir só, enquanto a gente está falando, para eles rodarem as imagens, para a gente ilustrar exatamente o que é inacreditável, assim, mesmo. Porque a Cecília falou que é desde junho, então eles estão quase há um ano nessa loucura de temporal, mas o temporal de setembro do ano passado, a gente até falou aqui no Rivo News, acho que tem umas 4 semanas mais ou menos, que foi um evento que o Eduardo Leite se encontrou com o presidente Lula, agradecendo exatamente as propostas, alguma coisa Vale assim. do Taquari, né? Foi, exato. Aí eu até perguntei para você, o que aconteceu no Vale do Taquari? Aí você falou para mim que era o que estava acontecendo. Mas o que a gente está vendo nas imagens foi um estado declarado de calamidade pública, que o Eduardo Leite falou. E só para vocês terem uma ideia, na região central do estado, que é Santa Maria, o volume de água foi o triplo do que estavam acostumados, que foi exatamente esse volume de águas que a Cecília estava falando. E o rio Taquari em si chegou a 31 metros, que é o marco histórico dele. Bom, além de todas essas imagens, gente, que a gente tem visto, tem uma preocupação maior, foi com o rompimento da barragem, a barragem 14 de julho, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. Ao todo, são 19 barragens que estão em alerta, tá? Só que uma já se rompeu. As autoridades deram uma ordem de evacuação na região, focando, obviamente, ali nos moradores que estavam precisando ser retirados com vida e bem, da melhor forma possível. E como o próprio governador falou, é uma situação dramática ali no estado e que é preciso colocar a população em segurança. A questão é, ainda falta um trabalho de educação e de comunicação eficiente por parte da Defesa Civil do Estado, né? Por mais que a população esteja sendo avisada dos temporais, muitas delas não sabem o que fazer a partir daí. Então, eles não sabem como é que eles devem agir, para onde que eles devem ir. E aí, o que que a gente faz? E quando a chuva ultrapassa 3 vezes o que era esperado, isso é ainda pior, porque as autoridades fazem os comunicados iniciais. E aí, depois, quando eles começam a avisar da seriedade, muitas pessoas já estão incomunicáveis. E aí vira um outro problema. Como é que essas pessoas vão recorrer à informação a partir desse momento, Gabriel? É muito surreal. E teve uma imagem muito chocante que a gente viu essa semana,
que foi a ponte que foi levada pela pressão da água, enquanto a prefeita Gisele Calmo gravava um vídeo justamente para alertar a população ali da cidade dela, que é Arroio Barra Mansa, na Serra Gaúcha. Vamos colocar as imagens aí, o vídeo da prefeita. Ela estava fazendo um pronunciamento, justamente dizendo que ia, que estava recorrendo a todas as medidas possíveis. Estamos trabalhando. Que mais uma vez o nosso município se depara. Não, força da água já ali, olha né? ali. E aí o cinegrafista dela fala, vem que se foi a ponte, se foi a ponte. É muito chocante, é muito triste, é um cenário de calamidade pública, de fato. Não, que a gente não é só ponte, viu né? Mesmo. Teve um pedaço também dali da rodovia BR-290, que liga a região metropolitana com a fronteira oeste, que foi interditada justamente porque cedeu um pedaço. E o que a gente pode ver é que as estruturas estáveis não estão dando conta, prejudica não só quem está tentando sair, né? Quem conseguiu ser comunicado a tempo para conseguir sair, mas o próprio resgate, porque muitas vezes as rodovias estão fechadas, não consegue chegar por barco, também embarcação, porque a correnteza é muito forte. Os helicópteros de resgate, eles chegam, mas a quantidade é muito limitada de quem eles conseguem pegar por vez, né? E tem um negócio, o Eduardo Leite fez um pronunciamento dizendo que os helicópteros que o Estado dispõe, eles conseguem usar só durante o dia. Porque não tem teto. Não, mas que alguns helicópteros do Exército, das Forças Armadas, poderiam fazer esse trabalho à noite. Para além do equipamento que o Estado dispõe. Só que é isso, é uma logística muito surreal, muito surreal. Não, ali todos os estados, gente, os estados ali de Santa Catarina, Paraná, também estão cedendo muitas aeronaves para ajudar. Mas é o que a Manu falou. Por exemplo, esse casal entra no helicóptero, conseguiu ser resgatado. Mas aí são duas pessoas. Aí o helicóptero volta. Às vezes, na hora que o helicóptero precisa voltar, já não tem teto para ele voar. Ele já não consegue ter a visibilidade para conseguir voar. O que a gente sabe nesse momento é que a chuva é muito intensa. Ainda tem a chuva de hoje mais forte e a partir de amanhã é que a chuva vai começar a abrandar. Nossa. Termina? Não. Vai começar a abrandar. E aí, diante do que estava acontecendo, e sem mais muito que providenciar, o governador Eduardo Leite, claro, como a gente está falando, pediu ajuda para o governo federal e foi de todas as formas, todo mundo viu, até via Twitter, e foi atendido ali prontamente, né? O presidente Lula chegou ontem ao Rio Grande do Sul com a primeira-dama Janja e uma comitiva imensa e prometeu liberar recursos ali para atender às necessidades do Estado. Isso. O Lula foi para o Rio Grande do Sul ontem, a gente está vendo aí uma imagem dele no Comitê de Crise do Estado. As imagens, né? É isso. Então, à direita você tem o presidente Lula, o ministro Rui Pimenta, das Comunicações, que é gaúcho. E ali do lado... Paulo Pimenta, é verdade. Paulo Pimenta. Perdão. Tem o Rui Costa com Paulo Pimenta. É o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Isso. Não, esse é o Paulo Pimenta. Isso. Que é o chefe da SECOM. É o chefe da SECOM, de barba ao lado do Lula. É um petista gaúcho. Ali atrás a Janja, primeira-dama. E aqui à esquerda a gente vê o governador Eduardo Leite. O Lula foi ao Rio Grande do Sul ontem, então, acompanhado por vários de seus ministros, para ver de perto a situação e declarar o apoio total às ações do governo do Estado. Então, além de garantir os recursos financeiros para resgatar as pessoas e reconstruir as cidades que foram devastadas, Lula ainda determinou a instalação de uma base do governo federal para centralização e coordenação direta e oficial desse caso. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo e do CNJ, também disse que o judiciário vai ajudar financeiramente o Estado. É uma baita notícia, porque a gente sabe que o judiciário tem bastante recurso. E esses recursos vão vir de multas aplicadas pela justiça. Então, no fim, é a utilização positiva. Que a gente consegue ver de uma forma... E já que a gente está falando de dinheiro, vamos falar do tal do Pix do Rio Grande do Sul, antes da Manu seguir. Por quê, gente? É claro que toda ajuda é bem-vinda. A gente até escuta as pessoas falando, a gente ouviu aqui mesmo antes de começar o programa, o pessoal, mas
A gente ainda tem que doar dinheiro diante de uma situação dessa. Geralmente a gente manda mantimentos, tal, mas eles não têm onde agora começar a receber material. A gente tem como colocar, enquanto a Cecília fala, aquelas imagens que a gente rodou primeiro, só para o pessoal ter uma dimensão de que não tem sequer depósito para guardar a doação. E eu estava vendo, acho, se eu não me engano, ontem, o lugar que eles estavam acolhendo as pessoas também foi alagado. Exatamente. Mas essa que está sendo a grande questão, que a Defesa Civil não está conseguindo ter celeridade. Olha isso. Isso é uma loja da Havan, para quem não está conseguindo identificar. Que é imensa. Aquelas mega lojas da Havan com a Estátua da Liberdade, tudo. Gente, isso aí isso é Porto Alegre? A região metropolitana? Não, Santa Maria, que é Santa Maria. Tá bom. É surreal. Mas aí tem surreal. Um Pix que vocês já devem estar vendo nas redes sociais. Vamos botar o número. Manu, você põe o número aí no chat para a galera que está acompanhando ver. Mas eu acho que vale, porque tem gente que olha isso de fato quer ajudar. De fato, quem pode ajudar, ajuda da forma que for. Porque vão precisar de muita água, de muita roupa, de muito mantimento. Porque são pelo menos, até agora, 15 mil pessoas sem casa nesse momento. É muito ou surreal. Que perderam a casa, ou que estão só fora de casa. E estar fora de casa significa que elas já perderam muita coisa. E, fora isso, tem as 60 mil pessoas que estão atingidas de alguma forma. Eu estava ouvindo depoimento de pessoas ali, um cara que trabalhava tinha uma loja de concerto. Ele falou, minha loja foi embora e tudo dos clientes também. Então, assim, tá todo mundo perdendo tudo em cadeia. O meu primo Alexandre, ele mora numa das ilhas ali que fica de frente para Porto Alegre, né? Ali perto do Rio Guaíba. E aí, em setembro do ano passado, quando houve as chuvas intensas, ele teve que fazer uma baita de uma reforma na casa dele, que ficou pronta terça-feira. E agora e aí, a casa tá quinta-feira, inundada de novo. Ele perdeu toda a reforma. Ele passou 6 meses reformando a casa, tentando recuperar o prejuízo, né, das chuvas de setembro. E aí, 2 dias depois, não tinha mais casa de novo. Alexandre. É muito triste. E, além disso, a gente tem toda essa questão de todo mundo que é atingido, e todo mundo fala assim, mas foi tanta chuva assim também em Porto Alegre, não foi mais na região central. O que acontece é que o Guaíba, que todo mundo chama de rio, ele é uma lagoa. Isso. Tudo que vem dos rios em volta desemboca no Guaíba. Então, o Guaíba está recebendo todo o fluxo de água que está vindo não só da chuva, mas do rompimento da barragem, por exemplo. É muita água que está chegando de uma forma muito rápida. Como eu disse para vocês, lá em 1941 foram 800 milímetros de chuva e o rio subiu até 4,75 metros. Agora, ele pode subir até 5 metros. Vai ser uma discrepância. Eles fecharam até as comportas, né? Perto do Fecharam do diversas tudo que comportas. foi possível de fechar. Eu acho importante a gente fazer um registro também. Da outra vez que a gente falou sobre o Eduardo Leite e aquele caso no Vale do Taquari, a gente sublinhou isso. Eu acho importante sublinhar de novo. Um dos membros da comitiva do presidente Lula é o Edgar Preto, que hoje é presidente da CONAB, Isso. que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, obviamente, faz todo sentido ele estar lá. Que é gaúcho, é petista e ficou de fora do segundo turno da eleição de 2022 para governo do estado por 2.000 votos. Em relação ao atual governador Eduardo Leite, que no primeiro turno ficou em segundo lugar. A gente não viu uma menção a qualquer tipo de dificuldade de relacionamento por terem ideologias diferentes, e é isso que a gente espera sempre no Brasil, né? Com certeza. E que a gente tem tido tão pouco nos últimos anos. É você colocar o bem-estar da população acima das suas convicções políticas e dos seus relacionamentos. E fazendo uma boa política, da boa vizinhança, digamos assim, você também sai bem na fita. Totalmente. Então, assim, ninguém claro. perde, é win-win game, A né? gente não precisa Total. ficar nessa de brigar por brigar, né? Gabriel, famosa avó Dida, dona Ieda Santana, tá falando, tá muito difícil, porque a avó do Gabriel, gente, ela mora ali de frente pro Guaíba, só que ela mora numa região, ela muito perto ali de onde tá muito alagado. Isso. Só que ela mora lá no alto. E ela falou, morro. tá muito difícil, só dá vontade de chorar e rezar. Parece que o Guaíba quer nos engolir. Tá muito difícil.
O Pedro... Força, Dida. Um beijo Fica pra aí você. na Fica tua- assistindo aqui que daqui É a pouco isso. você se distrai. Fica na tua rede, nem olha muito pra janela. Minha avó tem a Isso. vista mais bonita de Porto Alegre, a É uma Cecília vista conheceu. você já mostrou. Mas não olha hoje pro Rio, não. Fica olhando pra TV que a Isso. gente tá mais legal. E o Pedro Reichert fala que na minha região tá difícil a situação entre alagamentos e deslizes de terra. Nossa. E aí tem todo o resto, né? Aham. Porque tem essa situação calamitosa por si, mas o Rio Grande do Sul é um estado que já vinha enfrentando muita dificuldade com abastecimento de energia elétrica. Uhum. E Com que a a gente questão tá falando aqui, financeira. Uma ó. questão financeira, a gente falou sobre tudo isso na nossa entrevista do Rivotalks com o governador Eduardo Leite. Se você quiser muito assistir, bom. tá aqui no canal. Mas assim, é isso. É jogar um pouquinho mais de tragédia em cima Exatamente. de um estado que já estava penando. A Angelina Blumker fala o seguinte: Porto Alegre já está com regiões completamente alagadas, uma comporta do muro Aham. acabou de Eita. romper e a água deve subir mais nas próximas horas. É. Porque o que acontece, gente? Por conta lá da enchente de 1941, eles fizeram muros muito altos para evitar que a água entrasse no caso de uma nova cheia. E desde então não se via nada há 80 anos, como isso que está acontecendo. Só que a força da água também deve estar muito intensa. Então, as comportas do muro estão Não, se também não abrindo aguentam, também. né? Que provavelmente, será que... Vou falar uma besteira aqui. As comportas, será que são de 1941? Eles Eu não atualizaram? sei, não Porque sei. também sei tem essa também. preocupação, Sim. né? Não, Imagina Teoricamente, elas são se renovadas. nunca precisaram se mas- preocupar e agora... Não, sei mas é quantos porque anos assim, ó, depois. tiveram outras cheias de 3 metros, tá. 3,5 metros. Então deve ter uma manutenção, uma conservação. com mais certeza. preocupada. E olha que interessante esse comentário do Gleison. Ele escreveu aqui: eu moro no Amazonas. Uhum. Então, aqui a gente vive com cheias constantes e passamos pela pior seca da história esses dias. Mas nunca vimos Olha que algo dessa loucura. magnitude. Aham. Num lugar onde chove muito. Exatamente. Onde os rios sobem Uhum. muito. Lá teve né? seca. É muito doido. Aí, Manu, mas fala aí da comitiva Retomando essa presidencial. visita que o Lula fez com os ministros, quem estava lá era a Marina Silva, que a gente às vezes esquece. Esquece. Mas ela é ministra dele e meio ambiente e Mudanças climáticas, boa. E aí ela aproveitou o momento para pegar o microfone e talvez dar uma solução para o que ela achou que fosse mais ou menos viável. Uhum. A proposta dela era para tentar minimizar um pouco a tragédia não só do Rio Grande do Sul, mas em outras regiões que vivem essa questão da mudança climática. Uhum. Ela propôs uma excepcionalidade fiscal nos moldes mais ou menos do que foi feito durante a Interessante. pandemia da Covid, né? Algo a se pensar. Mas o que significa isso exatamente? Nas palavras da Marina, neste caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade para que durante todo o ano, então assim, não só Na época das chuvas, né? para as vítimas, mas uma precaução Claro. do que pode ser feito ali. Fazer intervenções, seja em relação à remoção de população, mudança no código Aham. diretor das cidades, que às vezes também é importante, né, de construções que não são autorizadas, e também para mudar todo o processo de licitação para infraestrutura. E aí, quando a gente fala de licitação, a gente sempre pensa em Caixa 2, uma oportunidade ali de ganhar um dinheiro. Mas a questão é que vai ter fiscalização dos órgãos responsáveis, então pode ser alguma coisa que funcione ali. A A Marina ideia tá dando faz uma sentido. Faz proposta sentido. interessante. Ainda mais considerando a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Exato, pode ser um baita incentivo e um alívio. E só para destacar para vocês aqui, gente, que essa chuva está subindo para Santa Catarina. Então, a expectativa, como eu disse para vocês, ainda é de chuva no Rio Grande do Sul e a chuva está avançando bem por Santa Catarina. Santa Catarina também tem todas as questões de rios ali. Blumenau sofre muito com a questão do Rio Itajaí-Açu ali também. Então, fiquem todos muito atentos, todos que vivem em áreas de encostas. Se possível, abrigados em lugar de segurança. Acreditem nos alertas do governo, não em fake news, não duvidem. Nossa, exatamente, gente. De preferência, escuta a Defesa Civil. Sempre. Tá? Não Sempre. só a fofocaiada O Zap. toda. E, apesar desses esforços todos, o Eduardo Leite já declarou
como eu disse para vocês, que infelizmente a probabilidade é que o número de vítimas aumente ao longo dos próximos dias. Infelizmente é o que a gente está esperando. Eu falei para vocês no início do programa que eram 15 mil pessoas fora de casa, já são 24 mil, segundo informações atualizadas. Aqui no Rivo News, óbvio, a gente espera que as coisas se resolvam logo. E nesse momento, com esses fortes temporais e tudo, não adianta a gente ficar apontando se falhou aqui, se falhou ali. O máximo que pôde ser feito de setembro, que foi a chuva mais intensa depois ali de junho, que já teve uma chuva forte, mas de setembro para cá, algumas coisas foram feitas. Mas não se muda, inclusive, uma cultura de atenção e de estruturas, ainda mais com todos os problemas que o Rio Grande do Sul está tendo, especialmente sobre o aspecto financeiro, do dia para a noite. Então, descer assim, além agora não é o caso. Não é o caso, e se você é uma daquelas pessoas que foi para as redes sociais dizer que a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul é merecida por conta de qualquer posicionamento político divergente que você tem da maioria do Estado, eu queria te dizer que você morreu por dentro. Exatamente. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Exatamente.